dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Antena Taboão. Antena Taboão é aquele programa onde nós entrevistamos as pessoas que fazem a diferença aqui na nossa cidade. Pessoas que projetam, levam o nome de Taboão da Serra para fora dos nossos limites. Hoje eu tenho o prazer em receber esse jovem aqui, esse moço, que tem muita história para contar aqui para vocês, que é o pastor Eliseu Oséias Ribeiro. Pastor, seja muito bem-vindo. Eu também cumprimento no bom dia, boa tarde e boa noite. É um prazer estar aqui participando desse programa. Obrigado, pastor. Muito obrigado. A gente tem que cumprimentar bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe que horário as pessoas vão assistir o programa, né? A internet hoje em dia, né, tá revolucionando tudo, não, pastor? Muita coisa que vem acontecendo. Agilizando também muito. Quando nós imaginaríamos que a gente pode montar um estúdio tão rapidamente assim? Nossa. É verdade? Eu já disse o seguinte também, é que nós não tivemos, a ideia do programa foi muito boa, nós não tivemos ainda condições de contratar um bom apresentador. Quando a gente não consegue, vai indo eu mesmo, né? Tá bom. O pastor Eliseu, ele tem 65 anos, não parece, hein, pastor? Não parece, eu não dou essa idade não, viu? Casado com a pastora Sandra Denise, que está escondidinha ali, eu não vou nem falar, tá? Mas ela está ali do outro lado, né, pastor? Está observando nossa entrevista aqui, né? Isso mesmo. A sua formação é em Ciências Contábeis, com pós-graduação em Auditoria e Controladoria e mestre em Administração em Serviços. Isso mesmo. Pastor, que formação, hein? Ah, que bom. Olha, tem muitos títulos aqui. Isso ainda... Por ser ainda o quarto de 13. É mesmo, pastor? Eu conversando com o pastor aqui, a pastor Eliseu, ele me contando, quantos anos de USP, pastor? 34 anos de Universidade de São Paulo. 34 anos trabalhando dentro da Universidade de São Paulo, e mais precisamente aonde? Na odontologia. Na odontologia. Chegou aqui hoje já se sentiu em casa, né? Porque Sim. O nosso estúdio está dentro de uma clínica, né, pastor? Dentro de uma clínica odontológica. Já está até habituado, não sente mais o cheiro nem do algenol, né, pastor? Nem do algenol. Não sente, né? Tem pessoas que têm medo do consultório, chegam e falam assim, nossa, não gosto nem de ver esse cheiro. Mas quem vive dentro do consultório já não sente mais nada, né? Já tem aquela fadiga olfativa, né? Isso, Mas, pastor, me diga uma coisa. Pastor, depois eu vou falar por que pastor, tá? O senhor é vice-presidente mundial da Igreja Metodista Renovada há 25 anos. Na verdade, é 26 anos. 26 anos. 25 anos é dentro de Taboão da Serra, quando nós viemos para cá. Mas a igreja, ela faz agora em dezembro 26 anos. 26 anos? 26 e a igreja, anos. O senhor disse que começou no quintal da sua casa, lá na Vila Indiana? A igreja em Taboão da Serra começou na Vila Indiana, no quintal da minha casa, chamado Quintal do Dido. Que bacana, pastor. E a igreja hoje, ela está em quantos países? Ela está em 4 países, né? E estaremos agora indo para Portugal, dia 27 de novembro, estamos viajando para Portugal, estaremos lá inaugurando, a igreja já está pronta lá, iremos lá oficializar a igreja inaugurando. Puxa vida, pastor, ele começou lá no Indiana, então, num quintal, reunindo as pessoas, fazendo normalmente aquelas reuniões familiares, fazendo um grupo de oração. Isso, no quintal de casa foi um desafio pelo apóstolo, na época da pastora ainda, hoje apóstolo, o apóstolo Joel Cardoso Júnior. Ele fez um desafio para que nós abríssemos um grupo familiar Perfeito. Na época, né? E nós aceitamos o desafio, começamos ali o trabalho. O senhor já era convertido há quantos anos nessa época? Eu sou nascido e criado em berço evangélico, mas lá pelos 15, 16 anos eu fui dar um passeio pelo passeio rápido, né? Um passeio rápido, né? E aí depois conheci a Sandra. Interessante que quando falo isso, quando nós nos conhecemos no salão de baile. Num salão de baile, eu filho de crentes, e conhecemos, aí nós nos conhecemos lá, e quando eu dou esse testemunho como pastor hoje, eu falo, olha, ninguém dança samba rock como eu, hein? Samba rock é bom, né? Pastor, fala a verdade, né? Samba rock é bom demais, né? É aquela história, né? Um foi salvar o outro, né? Um foi salvar o outro, né? O senhor estava esperando ela para salvá-la e ela foi salvar o senhor, com certeza. Foi levar para a igreja de novo, né? Isso. Mas como é que o senhor chegou aqui em Taboão da Serra, pastor? Por que Taboão? Taboão pelo seguinte, na época, nós, um ano antes, em 1984,
apareceu uma oportunidade de nós comprarmos. Nós já tínhamos o propósito de casarmos, né? Mas nós queríamos casar e ter a nossa casa própria. E apareceu a oportunidade ali na Vila Indiana de comprarmos a casa. Então, um ano antes nós compramos a casa. Em 85, depois, quando nós casamos, aí viemos foi isso que nos trouxe para Taboão da Serra. O senhor deve ter sido um dos primeiros moradores do Indiana, hein? Porque, olha, eu conheci o Indiana há uns 20 anos atrás, não tinha muitas casas, não. Eu imagino há 34 anos atrás, não, pastor? Interessante que nós, 34 anos atrás, a Sandra sempre gostou de usar salto, tudo, e a rua ainda era rua de terra. Tudo rua de terra por ali. E ela andando de salto, naquele pó todo lá. Ela deve ter falado, mas Eliseu me trouxe para esse lugar aqui, gente. Oh, meu Deus do céu. Mas é bom, todo começo é sempre nostálgico, né? Você lembra, quando você chega hoje na Vila Indiana, você vê a quantidade de pessoas, tem prédios hoje nascendo ali, não? E eu pergunto, como é que começou o seu trabalho missionário, pastor? Então, exatamente nesse desafio, nós começamos então a convidar as pessoas, os vizinhos para participarem desse grupo. E ao mesmo tempo eu coloquei uma mesa de ping-pong, porque eu percebi que a população maior era de jovens. Aí o pessoal formamos um time, todo mundo jogava bola, muito bem, o pessoal sempre jogou muito bem bola, e aí aquilo foi crescendo. E aí, por isso que a igreja cresceu, e hoje ainda é a nossa igreja, a população maior são de jovens, né? Então, são de jovens hoje? Nós temos esse perfil de trabalho com jovens. Mesmo, é. Hoje em Taboão da Serra vocês têm quantas igrejas, pastor? Em Taboão da Serra nós temos 2 igrejas. Tem 2 igrejas aqui. Quais bairros? Nós temos na Jardim São Judas, que é onde está a sede, e temos no Jardim Elizabeth. Que aí é um prédio, nós construímos esse Jardim Elizabeth. É um prédio muito bonito, que eu vi muito bem estruturado, né? Além de pastor, além de pastor, é um excelente administrador, né? Poxa vida, uma pessoa com toda essa formação, com certeza, o senhor tem muito realmente do mérito do crescimento da igreja. O Senhor Jesus em primeiro lugar, mas a parte material, com toda certeza, o senhor soube administrar muito bem a obra e bacana, viu? Que o pastor Marcos, ele falou muito do senhor, falou, olha, a igreja metodista aqui de Taboão da Serra, ela tem um trabalho muito bonito, mas muito bonito mesmo, eles fizeram um trabalho muito legal. O pastor Eliseu tem uma história aqui, ele precisa vir contar a história dele. É verdade, viu, pastor? Parabéns, viu? Obrigado. Parabéns mesmo. E hoje eu pergunto, pastor, com essa igreja hoje já expandindo, indo para outros países, qual é a grande visão de vocês? A nossa visão, veja bem, o apóstolo Joel, nós sempre tivemos essa visão de almas. E o que realmente trouxe e agasalhamos foi essa visão MDA, que é Método do Discipulado Apostólico. O pai dessa visão é o pastor Abe Uber, lá de Santarém. Hoje ele já está aqui em São Paulo, está sediado em São Paulo. E nós fomos buscar, o apóstolo Joel foi buscar essa visão, e nós nos identificamos com essa visão. Então, hoje, a visão em si, ela é ganhar multidões, mas cuidar. Cuidar das vidas. Porque, isso é mais importante. Não é só você resgatar, você tem que dar continuidade. Né? Porque muitas igrejas fazem um resgate, mas não cuidam, né? São como pronto-socorros. Não? E o interessante é que a pessoa, quando vem com todo aquele entusiasmo, ela aceita, ela recebe o Evangelho de Jesus Cristo e ela esfria, ela se desaponta porque por falta de cuidado. Depois, para resgatar, eu não diria que é impossível, porque para Deus não há nada impossível. Nada é impossível. Mas é muito complicado, é muito mais... Mas o trabalho de um pastor não é fácil, né, pastor? Eu imagino isso. É um trabalho árduo, difícil, porque realmente o grande colaborador é Deus, é o Senhor Jesus, não é verdade? Sim, verdade. E às vezes você se depara com tantas coisas difíceis, né? O que passam as famílias, as mazelas que cada um enfrenta. E eu imagino o que um pastor não recebe realmente no dia a dia dentro da sua missão. Agora, é interessante que essa visão que... Eu estou até procurando, eu esqueci de pegar a revista do senhor, pastor.
Pastora Sandra, desculpa, olha, aqui é tudo realmente no improviso, certo ou não? Mas é isso que as pessoas entendem. Eu recebi a revista do senhor, uma revista muito bem montada, muito bem feita. Eu vi a história do senhor aqui, a história do trabalho de vocês. Sim. A sede da igreja aqui em Taboão da Serra, uma sede maravilhosa, pastor. Tem muito trabalho realmente aqui, muito mérito. Página já, 34. pastor. Oi? Deve ser 34 a página. 34, não é a 34 não, então deve ser a 33. Ah, isso. E eu vi aqui, olha, muito bacana, pastor, muito bacana mesmo o trabalho de vocês aqui, uma revista muito bem montada. Eu vi aqui que realmente muitas personalidades realmente, né, repórteres, pessoas em outras cidades que congregam na sua igreja. Parabéns, pastor. Amém. Parabéns mesmo. Mas então, voltando às dificuldades que os pastores enfrentam no dia a dia, assim, no discipulado. Na verdade, a visão nos trouxe também um alívio, porque nós identificamos que em cada célula, ali é um pastor. Cada célula que vai para cada residência. Porque ele está ali pastoreando um pequeno grupo. E isso também traz mais uma identificação das pessoas, porque o que acontece? Os grandes ministérios, quando você entra dentro de uma igreja, você é mais uma pessoa. Então, ninguém consegue também ser pastor para 100 igreja, para 100 pessoas. Porque sempre há uma necessidade muito grande. A célula, ela trouxe exatamente essa facilidade. Né? Essa facilidade. A pessoa chega dentro de lá de 200, 500 pessoas, ela olha, ela se identifica com o grupo dela, porque na semana eles estiveram juntos. E alguém chama ela pelo nome. Então ela não é mais um número, ela é mais uma pessoa. Ela é uma pessoa identificada, ela tem aonde se abrir ali no grupo, pela confiança, pela intimidade, a comunhão que vão tendo, ela se abre ali no grupo e isso tem crescido. As nossas células crescem muito em função disso. O movimento é celular, então, hoje da Igreja Metodista. Movimento celular. Bacana, pastor, bacana, muito bonito isso, viu? Eu entrevisto sempre alguns pastores e eu fico muito feliz de recebê-los aqui, porque cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua forma de lidar com sua membresia, cada um tem as suas dificuldades, e são vocês que se fazem presentes quando existe a ausência do Estado. Isso acontece muito. Concorda ou não? Concordo mesmo. Se não fossem as igrejas hoje realmente resgatando vidas, fazendo um trabalho voltado para o atendimento a dependentes químicos, dependentes do alcoolismo, que são doenças crônicas, porque o governo, infelizmente, é totalmente ineficaz e ausente nessas ações, né, pastor? Verdade. Então, a sociedade deve muito às igrejas evangélicas nesse sentido. Eu tenho certeza que a Igreja Metodista também faz um trabalho ímpar nesse sentido, tá? Sem apoio de governo, sem apoio de ninguém, né, pastor? Sim, sem apoio nenhum, né? Nenhum. Mas tem um apoio maior que do nosso Deus Todo-Poderoso, não, pastor? É o Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Isso mesmo. Ótimo, então, pastor. Olha, você sabe que a gente pode se estender muito, né? Nós já estamos... Para conversar com o senhor é muitas horas, né, pastor? Tem muita coisa para contar da história da cidade. Mas é muito bom saber que o senhor iniciou ali no Indiana uma pequena igreja e essa igreja hoje está espalhada pelo país, indo e avançando para o mundo. Para o mundo, graças a Deus. Toda certeza é uma obra abençoada, é uma obra de Deus, mas coordenada por homens escolhidos aqui. Amém. Parabéns, viu, pastor? Eu que agradeço. Que Deus abençoe suas considerações finais. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar aqui com o Dr. Ronaldo, né? E nos dando essa oportunidade de estar falando um pouco daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que o Senhor tem nos capacitado para estar fazendo, que é ganhar almas, ganhar e cuidar. Obrigado por tudo. E continue salvando e continue cuidando, viu, pastor? Amém. Parabéns pelo seu trabalho, é um prazer ter recebido aqui, viu? E eu que agradeço mais uma vez pelo nosso programa Antena Taboão. Uma boa noite.